Olá pessoal, vamos então iniciando aqui a nossa aula número 0, né? Aula de nivelamento do R. É a primeira aula para nós começarmos a conhecer e nos ambientar com o RStudio. Eu vou apresentar hoje aqui para vocês, em poucos minutos, alguns comandos matemáticos e também estatísticos, para que a gente possa operar algumas continhas básicas, triviais, já introdutoriamente ao nosso conteúdo do curso que vem aí à frente. Este primeiro vídeo eu pretendo passar rapidamente pelos comandos matemáticos, algumas operações estatísticas básicas, como média, desvio padrão, mediana, um resumo estatístico, e mostrar para vocês como são estruturados as criações dos dados, né, dos objetos que nós criamos dentro do R, para depois, posteriormente, fazer as nossas programações nessa linguagem. Vamos olhar então rapidamente. Aqui na tela nós temos alguns comandos e operações matemáticas básicas. Nós criamos essa abinha aqui dentro deste ambiente de digitação, né? É aqui que nós escrevemos os nossos scripts, né, neste ambiente. Aqui ao lado, lembre que nós temos, né, o console. O console é onde vão aparecer os resultados do comando. Por exemplo, quando eu digito aqui 2 mais 2, se eu apertar Ctrl e der Enter, aparece o resultado da operação. Ele relata aqui no console o que foi o objeto de cálculo que ele realizou, em laranja. Embaixo ele coloca, na primeira linha, obtivemos o resultado 4, né? E já fica pronto aguardando um novo comando. Se eu passar para a linha de baixo, 2 vezes 5, novamente apertar Ctrl e Enter, ele já calcula para mim e me dá o resultado da conta e assim sucessivamente, né? Uma outra maneira de fazer isso sem ter que apertar Ctrl é você vir aqui no comando Run, que fica aqui no topo direito aqui, né, dessa janela que nós estamos trabalhando. Basta selecionar o cursor ao lado da linha que você quer executar e apertar o Run, né? Veja que ali ele aparece, né, em inglês, né, ele roda a linha corrente, né, ou a linha selecionada que você está no momento, tá? Selecionada. Ou Ctrl Enter se você preferir. Veja que ele já está aqui embaixo, né, posicionado. Quando você dá o Run, ele já desce para a linha posterior, então basta dar novamente, ele vai calculando. Aqui o que eu fiz, eu calculei o exponencial, né? 4 elevado a 2, me deu o valor 16, 4 vezes 4, obviamente. E se eu quiser tirar a raiz quadrada, é só digitar a função sqrt, que vem de square, né? A raiz quadrada, então nós vamos tirar a raiz quadrada de 81,9. Então, comandos muito simples para a gente utilizar, não é difícil guardar, né? Bom, vamos agora então ver o que são esses objetos. Existe uma opção no R de você criar objetos como se fossem variáveis, né, para você armazenar os resultados dos cálculos que você fez anteriormente. Então, nesse caso aqui, na linha 13 e 15, nós estamos criando os objetos. Por exemplo, eu quero criar um vetor que tenha os seguintes dados: 2, 4, 6, 6, 5, 3 e 1. Então eu tenho esses dados, são todos dados que eu quero fazer conta com eles, e eu preciso armazenar isso em algum lugar para mim não ter que ficar digitando toda vez esses números novamente, toda vez que eu quiser fazer um cálculo com eles. Então o que eu faço? Eu crio um objeto, eu chamei aqui de dados, e vou armazenar nesse objeto dados os valores numéricos que eu tenho interesse. Então como é que é o padrão de digitação? Eu escrevo dados, vamos escrever aqui, né, só para a gente acompanhar, né? Eu escrevo o nome do meu vetor, dados, coloco o sinal de menor e em seguida o sinal de menos. O que eu fiz aqui? Eu estou atribuindo ao objeto dados o que vem depois desses sinais de menos aqui que eu estou digitando. Agora eu digito o valor C, abro parênteses, veja que ele já abriu e fechou o parênteses, ele está esperando eu alimentar dentro desse espaço os dados que eu tenho interesse. Então eu digitaria ele o 2, vírgula, espaço, 4, espaço, 6, espaço, e assim sucessivamente, até preencher totalmente todos os dados que eu necessito, fechando parênteses na sequência. É assim que eu digitei. Então o que nós estamos fazendo? Atribuindo esses valores através do comando C de atribuição aos dados. Uma outra maneira que eu poderia escrever, ao invés de utilizar o valor menor e menos em seguida, seria usar o igual, tá? A gente recomenda sempre usar esse aqui para a gente não confundir com outros sinais de operações matemáticas, e essa atribuição aqui ela fica mais visual para a gente, né? Que é um sinal como se fosse uma setinha apontando para a esquerda aqui, né? Então nós estamos atribuindo no pacote de dados esses valores. Bom, muito bem, eu vou apagar aqui que eu não preciso disso novamente. Então veja,
Eu agora vou atribuir. Quando eu digitei, não aconteceu nada. Veja que ainda não fez nenhuma conta aqui do lado direito. Eu agora vou rodar essa linha. Quando eu fiz, apareceu aqui, ó, apareceu o valor em alaranjado no console, dizendo, você executou a operação em que dados recebeu o vetor de 2 aqui até o valor 1. Ok? E se eu quiser ver onde é que está armazenado esses dados? É só eu digitar aqui embaixo dados e dar um run de novo. O que ele faz? Ele vai na memória e busca que dados equivalem aos valores de 2 a 1. Ele traz aqui os valores respectivos de 2 a 1 que você digitou lá em cima. Perfeito? Então já está armazenado no objeto dados os valores que você digitou. Se eu quiser ainda assim verificar um pouco mais, o que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, dentro do environment, tá? Lembra que tem essa aba aqui, né? Que ela fica aqui disponível para você deixar, inclusive, aberta junto, né, ao console. Ela traz aqui no environment os objetos que você criou. Então nós criamos aqui o objeto dados para armazenar esses dados, tá? Se eu quiser verificar como ele está disposto, né, dentro da memória, é só dar 2 cliques aqui nele. Então, se eu quiser visualizar como está disponível os dados, basta ver que ele tem aqui, ó, de 1 a 7 itens dentro dele e vai do valor 2 até o valor 1. Tá ok? Então ele criou esse objeto dados na memória. Perfeito? Agora vamos dizer que eu não queira digitar como eu fiz aqui, que é incômodo digitar 2, espaço, 4, até que se ficar sem um espaço ele também aceita, tá bom? É mais para uma organização aqui visual da digitação dos dados. Eu posso usar aqui o comando scan. O comando scan, ele faz uma associação dos dados que você vai digitar ao objeto aqui que eu estou chamando de dados underline 2. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou rodar aqui. Veja que ele abriu aqui no nosso console. Agora, ele abriu aqui 2 pontos e o cursor está aguardando a entrada de dados. Quando eu uso a função scan, eu não vou continuar usando a digitação aqui na minha tela de programação. Eu vou usar diretamente aqui no meu console. Então eu clico aqui nessa região, já estou aguardando. Vou entrar com o meu primeiro dado, número 2, e dou Enter. Veja que agora ele já criou a linha 2, está aguardando o segundo dado. Vamos digitar o valor 4. Dou Enter e assim sucessivamente. O 6 novamente, o 5, o 3. E agora eu vou digitar o último número, que é o 1. Quando eu digitar o número 1, ele vai aguardar o 8º número. Como não há outro, eu dou mais um Enter. O que ele faz? Ele entendeu que eu digitei 7 dados, desprezou o 8º, que foi o Enter vazio, né? E agora ele leu 7 itens e criou o vetor dados 2. Vamos conferir se ele criou mesmo? Volto aqui, clico em dados 2, faço Run. Aqui está o vetor criado, dados 2. Se nós formos lá no environment, apareceu mais um vetor criado aqui, o segundo vetor, com os mesmos dados de cima. Ok? Bom, isso aqui eu já mostrei para vocês, né? É o comando lá em cima, que é a raiz quadrada. Deixa eu só apagar aqui que ele está a mais. O que aconteceria se eu fizer alguma operação com uma raiz quadrada com número negativo? Vamos ver? Olha que aparece. Ele aparece uma mensagem de aviso NaN, que é o que está aqui, né? O que significa NaN? Not a number. Não tem como resolver a expressão de uma raiz quadrada de números negativos. Então, toda vez que você executar algum comando matemático em que apareça a sigla NaN, está tendo algum problema no cálculo. Não só por uma raiz negativa, por exemplo, mas como você ter alimentado um vetor ou digitado algo que não seja reconhecido como um vetor numérico. Tá? Se você quiser conhecer como é que está a classe do seu vetor numérico, basta a gente, por exemplo, digitar aqui o termo class, abre parênteses, e vou colocar aqui, começar a digitar dados. Veja que quando eu comecei a digitar, ele já identificou que eu tenho 2 objetos que eu já entrei na memória, ó, o dados e o dados 2. Vou selecionar aqui o dados, né, e vou dar Enter. Olha o que ele escreveu ali do lado no nosso console. A classe dados é um classe em que você tem dados numéricos dentro dela. Tá? Agora você pode criar, vamos aproveitar aqui, né? Deixa eu só abrir mais um espaço aqui. Vamos aproveitar para criar aqui um vetor de frutas, por exemplo. Eu quero criar um vetor de frutas. Então eu vou criar frutas, recebe, né, um vetor C, abro parênteses. Agora, como eu vou colocar nomes e não números, eu vou ter que colocar entre aspas.
você clica aspas, ele já abre duas aspas em sequência e aguarda a sua entrada. Então, por exemplo, laranja. Né? Vou para a setinha para a direita, ponto e vírgula, vírgula, e adiciono agora mais uma aspas, morango, e assim sucessivamente. Outra aspas, uva, e assim, etc. Então, quando eu criar esse vetor, né, ele criou aqui embaixo, frutas recebeu esses vetores, né, com 3 frutas. Agora eu vou aqui dar o comando class para frutas. Né? Quando eu der o comando class para frutas, olha o que ele trouxe. Caractere. É um comando que reconhece o tipo de dado que está dentro do seu objeto. Tá? Então ele agora trouxe que é um vetor que possui caracteres juntos dele. Tá? Bom, eu posso fazer operação matemática com objeto? Vamos ver aqui. Nós armazenamos em dados o vetor de dados de 2 a 1. Digamos que eu queira tirar a raiz quadrada de cada um desses números que está aqui dentro. Eu posso simplesmente pedir para um comando de raiz quadrada ser efetivado, né, diretamente sobre o objeto. Então ele vai reconhecer todos os seus componentes e vai tirar a raiz quadrada. Veja, quando eu der a raiz run, ele tirou a raiz quadrada de 2, 1,414. Raiz quadrada de 4, 2. E assim sucessivamente. Tá? Então uma das vantagens de você armazenar os dados que você está digitando em um objeto é isso. Depois você pode dar comandos, e vamos ver mais abaixo que vai ser útil também para um sumário estatístico, para a gente reconhecer os resultados de comandos de cálculos matemáticos ou estatísticos diretamente em um vetor. Muito bem, então vamos olhar agora o comando básico para a estatística. Vamos criar aqui um vetor x qualquer. Então veja, eu estou atribuindo ao valor x, né, o vetor com esses números. Uma questão importante no R, a vírgula no R é um ponto, tá? Então não confunda. Se você digitar uma vírgula aqui separando as decimais, ele vai dar erro, tá? É sempre o ponto. Então vamos lá, vamos criar um vetor x. Então veja que ele já criou no console o meu vetor x. Eu agora criei um x que tem os dados desordenados, mas eu tenho interesse em ordenar esses dados. Como é que eu faço? Eu vou criar um novo vetor ordenado. Então vou criar o x ordenado. Então ele já criou aqui embaixo o x ordenado. E agora eu dou o comando de verificar se ele está ordenado. Então ele colocou em ordem crescente, tá, os meus dados aqui. Eu usei o comando sort de x. Ok? Esse é o comando que nós vamos colocar a ordenação nos nossos vetores. E se eu quiser saber quantos itens tem dentro do vetor, eu uso o comando length. Eu bato length x e ele reconhece que tem 5 dados digitados. Veja que se eu colocar aqui embaixo o length frutas, né, que é um dado de caracteres, né, um vetor de caracteres, ele também reconhece que lá tem 3 caracteres alimentados. Tá? E assim nós conseguimos descobrir o tamanho do vetor. Quando você tem muitos dados, isso é interessante. Em vez de você ficar aqui contando quantos dados tem, você bate o comando length. Né? Agora vamos fazer alguns cálculos estatísticos. Alguns cálculos com vetores. O inverso de x, por exemplo, nós vamos trabalhar 1 sobre x. Eu posso fazer um comando direto, 1 sobre x, e der aqui o meu comando run. O que ele fez? Ele me mostrou um novo vetor agora com os dados 1 sobre x, mas não armazenou em um objeto. Então agora eu vou armazenar no objeto inverso de x. Né? Armazenei agora no objeto, então esses dados estão armazenados. Eu posso conferir digitando apenas inverso de x aqui embaixo. Agora eu vou dar mais uma opção para vocês. Vocês podem apenas selecionar aqui, né, o termo do objeto inverso de x e bater um run. Ele já vai trazer os dados. Da mesma forma que se eu for lá em cima, né, e somente selecionar x ordenado e der um run, ele também reconhece os dados. Tá? Então quando você quer reconhecer um objeto, basta selecionar o objeto e executá-lo, que ele mostra os dados que estão contidos dentro desse objeto. Perfeito? Agora nós vamos para a média de x. Eu tenho o meu vetor x, que nós já calculamos, eu quero saber a média dos valores que lá estão. Então eu posso dar o comando em inglês min, que vai calcular a média direto. Então ele já sai aqui embaixo, a média dos meus valores de 3.1 até 21.7 é a soma de todos eles dividido por 5, vai me dar 9.44. Né? Se vocês quiserem fazer isso via fórmula, vamos colocar fórmula de média, recebe o resultado da seguinte situação. Nós vamos colocar a soma, que é o vetor sum, vamos abrir parênteses,
eu vou somar x, que são todos os dados de x, e vou dividir pelo seu tamanho, não é isso? São 5 dados. Quando eu faço isso, eu estou calculando a média. Então agora vamos escrever aqui for média, vamos dar Enter, ok? Encontrou o mesmo valor, 9,44, que é o valor da média anteriormente calculada. Então eu posso usar o comando soma para somar todos os valores de um vetor. Se eu selecionar apenas aqui sum de x e bater run, ele vai me dar a somatória de todos os valores, né? 47,2. Se eu selecionar apenas o length e fazer o rodar, 5. Então 47,2 dividido por 5 me dá o valor 9,44. Ok? Então essa é uma forma de calcular a média. Você cria a fórmula de cálculo da média, você simplesmente chama o comando, que é muito mais simples, né? E o desvio padrão? Vamos pegar o desvio padrão de x. O desvio padrão, o comando é SD, de Standard Deviation, né? Nós colocamos aqui o Standard Deviation do vetor e ele busca todos os valores de x e calcula o seu desvio padrão. Se você quiser calcular com a fórmula também do desvio padrão, fique à vontade, né? Nós vamos ver aqui embaixo que tem como calcular a variância. Então, depois era só tirar a raiz quadrada da variância, né? A mediana também é com o comando median. Basta digitar median e chamar o vetor que você quer, onde armazenou. Por exemplo, vamos chamar aqui o vetor dados, só para a gente lembrar quem é dados, né? Vamos selecionar aqui. Dados é o vetor que nós alimentamos 2, 4, 6, 6, 5, 3 e 1. Então agora vamos tirar aqui a mediana deles. Veja que ele achou o valor 4. Como é que a gente sabe que o valor 4 está correto? Basta ordenar aqui o comando dados, né? Se nós ordenarmos, bom, aqui eu posso também pedir o valor x, para a gente ver que também faz o valor x, né? Eu posso colocar aqui a ordenação, como nós fizemos aqui em cima, com o comando sort. Eu posso criar um novo vetor com o comando sort. Vamos copiar aqui Ctrl C, vamos vir aqui embaixo, vamos colocar aqui Ctrl V e vamos chamar aqui de dados ordenados, para mudar o nome de vetor, né? Dados ordenados. E agora eu vou ordenar aqui o meu vetor dados. E bato OK, ele já ordenou. Agora, se digitarmos aqui dados ordenados, que é o de aqui de baixo, vamos selecionar e dar Enter, ele já traz aqui os dados de cima ordenados, né? Esses dados ordenados, veja que agora ele tem o 1, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 6. O nosso conceito de mediana é o valor que divide os espaços igualmente à sua esquerda e direita dentro da série de dados. Então nós temos 7 dados, temos 3 dados à esquerda, 3 dados à direita, portanto a nossa mediana é o valor 4. Se fossem números pares, né, de dados, ele pegaria a média entre os dois valores centrais. Próximos aqui, ó, a média dos dois valores centrais, né? Bom, se eu quiser calcular a variância dos dados, o comando é var. Basta digitar var, ele já digita e ele calcula e traz o valor automaticamente. Ou eu posso fazer a fórmula do desvio padrão ao quadrado. Então eu pego o SD de x e elevo ao quadrado o resultado. Ele também dá o mesmo valor, né? A variância, se você esqueceu o comando var ou quiser colocar uma fórmula para estar trabalhando mudanças, né, loopings, com atualização do valor de x ou do comprimento do vetor, você pode armazená-la no objeto, que eu chamei variância, e então executar o comando, cria o objeto e faz o cálculo, chega no mesmo valor. Lembrando que a fórmula da variância, né, ela é o somatório das diferenças dos valores x individuais menos a sua média ao quadrado, dividido pelo número de dados menos 1. Né? Se nós temos o comprimento de 5 dados, vamos fazer a divisão por 4. Chegamos na variância. Aqui nós vamos fazer a criação de um novo vetor utilizando um vetor anterior. Digamos que eu queira criar um vetor y agora, mas eu não queira redigitar todo o vetor x, sendo que o vetor x vai entrar multiplicado por 2. Eu posso simplesmente dar um comando, que é criar o objeto y, atribuir a ele o vetor x, então ele vai buscar todos os dados de x, lembrando que x é o vetor 10.4, 5.6, 3.1 até 21.7, né? Mais o valor 0, que não pertence aqui a esse intervalo, ok? E 2 vezes o vetor x. O vetor x nós acabamos de ver aqui em cima, né? Vamos colocar aqui de novo, só para recordar. Perdão, já tinha colocado aqui, né? É o mesmo valor, 10.4 e tal. Então eu vou colocar o vetor x e o seu dobro, separados pelo valor 0. Então quando eu faço isso, eu crio o objeto y e agora vou imprimir o objeto y. Ele me dá agora
um vetor que tem 11 posições. Se nós quisermos saber aqui o comprimento, né, desse vetor, vamos dar o length de y, ele me dá 11 valores. Então, o que é esse primeiro número? A primeira linha, ela contém aqui 7 dados. A segunda linha começa no 8º dado. Então, é 8, 9, 10, 11. O 11º dado é o 43,84. Tá? Então, criamos um novo vetor que tem o vetor x e o seu dobro, também incluído o valor 0. Se eu quiser criar agora um outro vetor z qualquer, um objeto z, a partir de um vetor em que eu uso o dado x anterior, e agora com o inverso de x, veja que eu não coloquei aqui 1 sobre x, eu chamei um objeto. O objeto inverso de x, se nós rodarmos aqui, nós temos ele armazenado lá atrás, porque nós já criamos eles anteriormente, né? Nós já criamos esse vetor anteriormente aqui, ó, nessa linha 46. Então ele já tem esses valores de 1 sobre x. Então eu não preciso escrever 1 sobre x, eu apenas entro aqui com o comando chamando o objeto que eu criei lá atrás. Qual que é a vantagem disso? Se eu ficar alterando o meu vetor x, quando eu fizer o cálculo de z, ele já calcula aqui automaticamente, né? Busca para mim o meu objeto inverso de x. Tá? Então agora, se eu calcular... Opa, não calculei, né? Primeira linha. Tá vendo? Ele deu um erro. Se eu mandar calcular o z e eu não entrei com z na memória, ele dá um erro. Não encontrou o objeto z, né? Então eu tenho que bater aqui z, entro com ele agora sim, ele armazenou. Se a gente voltar lá nos nossos dados, olha, veja quantos dados nós já criamos, né? Dados 1, dados 2, dados ordenados, o inverso de x, frutas, estão todos eles armazenados aqui. Acabamos de criar o z, que é o último aqui, né? Então agora a gente consegue finalizar essa parte de criações de vetores. Então agora vamos apenas mostrar aqui alguns comandos para que a gente faça um sumário estatístico dos dados. Digamos que eu queira saber do vetor x qual é o menor valor deles. Então basta digitar min de x, ele vai buscar lá, olha, o menor valor deste vetor é 3.1. Imagine que você tem um vetor que tenha 50 dados. Qual que é o menor valor dos 50 dados? Não vai ficar procurando isso lá na tabela, né? No vetor de dados. E se eu quiser saber o valor máximo, o máximo de x, o maior valor é 21.7. Tá? Você pode até criar uma fórmula que você vai saber qual que é o range, né? A distância entre o maior e o menor vetor. Você pode colocar a conta de máximo de x menos o mínimo de x. Quando você faz isso, ele calcula o range. Vamos dar um espaço aqui. Vamos copiar e colar aqui embaixo para ficar armazenado para vocês depois, né? E mandar rodar o run, ele já dá. Ele faz a conta entre o maior e o menor valor. Então a sua amplitude de dados do seu vetor x, ela é 18.6. E agora, o último comando que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula introdutória é o comando summary. O comando summary, ele dá uma estatística descritiva básica do seu vetor criado. Então quando eu clico aqui o summary de x, ele me traz os valores resumidos aqui. Olha, o valor menor 3.10, o valor maior 21.70. Ele me trouxe aqui o primeiro quartil 5.60, a mediana 6.40, a média 9.44, terceiro quartil 10.40 e o valor máximo. Então o summary, ele é um recurso que já me dá algumas informações básicas de como estão armazenados e distribuídos meus dados, para que eu não fique a todo momento tendo que digitar comando e linha a linha, né? Então ele é interessante. Em alguns momentos nós vamos ver que ele vai ser muito utilizado à frente e vai dar para a gente informações bem completas nas regressões, em tudo aquilo que a gente for trabalhar, tá? Mais para frente. Então é isso, para essa primeira aula é uma introdução muito básica. Eu peço que vocês refaçam esses comandos e treinem, né, a digitação e a ambientação aqui, tanto no console quanto também na página de script, para a gente ir acostumando com os comandos, ok? Na próxima aula a gente continua. Até lá!